dia era uma bosta. Horroroso gosto e uma gosto daqueles que usavam botas. Não dava pra ser herói, mas todo dia tinha porra de um vilão que roubava o celular e deixava o pobre viciadão. É que um joelho ralado dói bem menos que um celular roubado. Olá, pessoas da internet. Eu não ouvi vocês. Tava afogando minhas mágoas aqui. Perdão. Enfim, se vocês estão vendo esse vídeo é porque se encanaram com a minha voz angelical. E eu consegui um celular novo, depois de 2 meses vivendo que nem os antigos astecas, porque eu sou pobre e não tinha dinheiro pra comprar outro. Então eu tive que passar 2 meses à base de água e sol. Tive que tocar na grama, pisar na terra, sabe? Foi uma experiência espiritual. Então eu escrevi esse roteiro inteirinho com papel e caneta enquanto passava pela abstinência da internet. E cá estou eu apresentando eles pra vocês com algumas mudanças, obviamente, porque, né? Enfim, isso não interessa. Tinha uma época que era muito popular youtubers de animação fazerem vídeos contando suas histórias com um vídeo animadinho, bonitinho. E eu queria muito fazer algo assim, mas não sei animar, então adaptaremos com fantoches digitais, que são esses desenhos de palitinho aqui, que irão ser fantoches. E eu vou mexer eles na telinha e... Quem não tem cão, caça com gato, e na falta de um, fica de 4. Então vamos lá, crianças, se cubram com seus cobertorzinhos que eu vou contar uma história pra vocês antes de dormir. Era uma vez, um belo dia, 4 de abril, terça-feira. Mamãe gritava comigo para me apressar para ir pra escola, e por incrível que parecesse, eu queria ir pra escola naquele dia. Uma coisa muito rara, porque eu odeio escola, principalmente o novo ensino médio, depois de toda aquela coisa de eletivos e tudo mais. Mas enfim, tem um outro vídeo sobre isso. Coloquei meus fones de ouvido Bluetooth, aqueles grandinhos que são bem aparentes, meu celular na cintura, como eu sempre faço, mochila nas costas e VOD da Melanie Martins no som, que inclusive, música muito boa. Tudo tranquilo, tudo favorável. Agora vamos pro flashback que a minha mãe todos os dias que eu ia pra escola dizia: Stephanie, não leva o celular. Stephanie, deixa o celular em casa. Minha mãe não fala assim, mas enfim. E eu não ouvia, porque na minha cabecinha eu morava em um lugar seguro, tranquilo, ia de ônibus pro centro. E eu tinha mais medo de ser roubada no centro do que no meu próprio bairro, que é a periferia. E também, mesmo sem internet no celular, eu gostava de desenhar nele. E às vezes tinha umas atividades no grupo do Zap que era bem úteis. E também tem outro porém, outras pessoas foram roubadas no meu bairro. E eu sabia. Aconteceu 2 vezes na rua de trás da minha casa, mas a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Né? Ou foi só eu? Foi só eu? Ah. Então tá. Eu não cheguei muito longe de casa, eu basicamente desci a rua e tava no 5º poste, quando 2 caras numa moto estavam vindo na minha direção contrária. Na minha direção contrária? Na direção contrária minha. E parece até meme, mas eram realmente 2 caras numa moto muito ruim, aliás. Eu tava andando logo no meio da rua, e eles também, e aí eu fui pro canto, mas eles também foram. Aí eu pensei que eles tinham perdido o controle da moto, mais ou menos, enfim. Aí eu fui mais pro canto, e com a minha cabecinha lenta, demorou muito pra entender que eles estavam na minha direção. Acho que por conta da música nos fones e também dos meus pensamentos dissociativos, eu não estava lá, eu estava no modo automático, e o modo automático era ir até o ponto de ônibus, pegar um ônibus da escola. A possibilidade de ser roubada não estava cogitada. Eu acabei subindo na calçada, eles pararam do meu lado, e quando eu pensei em seguir em frente, anunciaram um assalto. Eu mal vi, mas o cara da garupa veio na minha direção e disse de novo, e aí eu meio que tornei o Chaves quando ele tem um piripaque. Uma referência muito velha, muitos de vocês não vão entender, então imagens. Foi bem ridículo, na verdade, porque eu nem sabia se eles tinham arma e tal. Eu só cheguei a ver uma mochila que poderia ter uma arma, mas eu não posso afirmar isso porque minha visão ficou turva. E aí eu fiquei paralisada lá, com a cabeça baixa, um borrão nos olhos. Eu nem ao menos ouvia, mas a Melanie Martins cantava a música do álbum novo dela, porque eu botei essa música no loop. Eu lembro desse detalhe. Até disso eu lembro. O cara da garupa tirou a mochila das minhas costas, e quando eu mexi o braço pra tirar a alça da mochila, sabe? Porque eu tava paralisada, mas pelo menos isso eu conseguia fazer. O que tava pilotando a moto, que inclusive tava com capacete, viu o celular na minha cintura.
porque eu estava usando logo a minha calça verde que cai na cintura. E eu tava com uma roupa super justa, uma blusa justinha assim da escola, porque a minha blusa da escola foi feita por não era minha, era do meu primo, que era um magrelo. Então, tudo tava muito apertado no meu corpo, então não dava pra perceber. Nisso, fiquei com a mochila e eles levaram só. Tipo, o cara parou de pegar, me devolveu a minha mochila, e aí foi muito automático. Eu nem pensei, só peguei o celular e dei pro cara e nem vi como aconteceu, mas enfim. E a parte mais ridícula foi que seguiram o caminho e bateram a moto no primeiro poste. Tipo, a moto era realmente uma bosta. E eu fiquei de longe assistindo o piloto, tentando ligar aquela bosta. E quando foram, eu subi a rua na mesma direção que eles, porque a minha casa ficava pela rua que eles subiam. Então, eles estavam indo e eu tava indo bem atrás dele, alguns passos atrás. Sei lá, uns 3 metros, 4 metros atrás deles. Foi realmente patético, juro, foi muito ruim. Aí teve toda aquela coisa de dizer pros meus pais que eu tinha acabado de ser roubada. Eu fui lá em casa e eu até que tava bem tranquila, mas meu pai ficou nervoso só. Ele, tipo, deu vontade de cagar, que meu pai, quando fica nervoso, ele, ansioso, assim, ele... Vou dar uma cagada. Minha mãe ficou, tipo... Tá. Obviamente fiquei meio nervosa antes, mas dei uma controlada na respiração e fiquei bem. Foi bem tranquilo até. Foi tão fácil pra eles me roubarem quanto pra mim pra ser roubada. Se isso faz sentido. Aí eu fui pra escola, mesmo assim, no final das contas, porque senão ia ter que ouvir meus pais comentando disso o dia inteiro. Não tava a fim de remoer a situação. E eu tava até que bem, não me agrediram nem nada, então tá tranquilo, tá favorável. Só que tem o plot twist. Não é bem um plot twist, mas enfim, é uma continuação de um dia bosta horroroso que eu tive, que foi... Não tinha ninguém na escola. Tinha pouquíssimos alunos e uma viatura da polícia. E eu não tava entendendo nada. E depois de ser liberado umas 3 horas antes do horário normal, eu descobri que com uma colega que naquela bela terça-feira, além de ser roubada, eu poderia ter sido vítima de uma chacina. Tá tranquilo, tá favorável. Tinha um rumor rodando nos grupos dos alunos da escola que alguém ia fazer uma chacina na escola naquele dia. A escola disse para os alunos não irem. Mesmo assim, alguns, incluindo minha colega, foram sabendo disso. E eu não vi as mensagens avisando porque eu saí atrasada. Eu saí atrasada de casa. E eu sou uma viciada compulsiva em redes sociais, então eu nem uso... A única rede social que eu não uso é o WhatsApp. Era a única que eu precisava ter mexido naquele dia pra não ter um dia bosta. E aquela coisa, né? Depois que acontece, a gente fica remoendo a ideia do que poderia ter feito pra evitar. Como checar as minhas mensagens antes de sair de casa. Eu poderia ter derrubado os dois da moto. Talvez não ter usado um fone de ouvido tão chamativo. Corrido pro meio do mato. Deixado eles levarem minha mochila, tipo, se enganado. Mas também tinha coisas importantes na minha mochila. Ou não ter ido pra escola, que era a opção menos legal. Hora da história. Às vezes sua mãe tá certa, infelizmente. Se seu bairro é perigoso, não seja burra. Eu tenho uma intuição bosta. E se não der like nesse vídeo, vão roubar seu celular também. Duvida? Duvida? Duvida?